Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlão de novo, estamos na quarta aula, tá bom? Essa aqui é uma aula continuação, temos a aula 1, 2 e 3, tá bom? Você que está chegando agora, volta lá na aula 1, 2 e 3. Na aula 1 a gente falou sobre geração de energia, na aula 2 a gente falou sobre transmissão e distribuição, e na quarta aula a gente falou alguns conceitos para poder entrar no conceito de utilização, tá? Da energia elétrica. Então, só um instantinho. A gente começou aqui a falar sobre corrente, tensão, resistência e potência. A gente vai falar nessa aula sobre frequência, tá? Eu fiz uma correção no quadro aqui rapidamente sobre potência. Potência, o símbolo é P e a unidade mesmo é watts, tá? Então, frequência o que é? A tensão e a corrente que a gente recebe na tomada, ela tem uma frequência, né? Que é um ciclo. O que é frequência? É o tempo que se leva para se concluir um ciclo em segundos. Então, se eu pegar essa crista aqui, esse vale, que é o positivo e o negativo, se eu somar isso aqui, se eu juntar tudo isso aqui, dá um ciclo, tá? Um círculo, uma volta inteira. Então, por segundo. Então, isso é medido por segundo. O que a gente recebe está em torno de 60 Hz, que é o padrão brasileiro. O padrão por exemplo, se eu for lá na Bolívia, que a Itaipu fornece energia para a Bolívia, é 50 Hz, é outra frequência. Então, se você pegar, por exemplo, o seu aqui carregador de celular, como funciona o carregador de celular? Ele tem um transformador aqui, né? E ele recebe aquelas fases, lembra aquela aula que a gente voltou lá, falou sobre RST, que são as três fases que vem lá do poste, tá? Desce para o transformador, aquele dispositivo do poste lá que transforma os 3.800 volts em três fases, e o neutro que sai dele, né? As três fases, cada um é RST, cada uma com 127. Então nossa residência recebe lá o 127 e o neutro do transformador do poste, né? E ele é um transformador lá na rua, é um transformador abaixador de tensão. Aqui também tem outro transformador abaixador de tensão de 127, que é o 127 neutro, vai dar. Aqui vai sair os nossos 5 volts que vão carregar a bateria do nosso celular, tá? Você pega lá seu carregador, ele vai estar indicando aqui os nossos 50 a 60 Hz, porque geralmente os dispositivos eletrônicos hoje em dia trabalham nessas duas frequências, que é 50 e 60 Hz, tá? De entrada. Então, nós temos aqui várias frequências, tá? A gente não vai entrar muito em número, mas a gente vai avançar no que a frequência é uma senoide. O que é uma senoide? Senoide vem de seno. O que é um seno? Seno é uma variação de 1 e menos 1. Ele varia no 1 positivo e 1 negativo, menos 1. Então ele fica fazendo esse movimento ondulatório assim, ó. E para chegar na nossa tomada, que vem lá da hidrelétrica, né? Ele chega nos 60 Hz, já vem de lá com 60 Hz, numa corrente de tensão alta que vai sendo abaixada para a gente poder consumir. E essa frequência a gente pode transformar ela, a gente pode aumentar ou a gente pode diminuir conforme a nossa necessidade. No caso, para a gente criar sistemas de comunicações, é o sistema do rádio, né? Vamos começar aqui, que o rádio é uma frequência modulada, que é o FM, e tem amplitude modulada, que é o AM. Se a gente fosse visualizar essas ondas, esse comprimento de onda, que faz isso, volta, sabe? Seria o tamanho de um prédio, de um edifício, é muito grande mesmo. Por quê? Porque esse sinal precisa chegar tem um alto alcance aí para chegar nos rádios, né? Os equipamentos que recepcionam, né? Quando você põe o seu fone de ouvido, que funciona como rádio do seu celular, ele vai receber esse sinal aí, que é muito grande, tá? Esse sinal é bloqueado pela matéria. Então, as frequências que vão até a luz visível, que são micro-ondas, terahertz, o infravermelho, que a gente já vai comentar logo mais, esses aqui, daqui para cá, são bloqueados, são radiações eletromagnéticas bloqueadas pela matéria, ela não consegue passar, tá?
Vou provar isso para vocês, tá bom? Então, as ondas de amplitude modulada e frequência modulada de rádio, né? Estão muito grandes, em torno de tamanho de um edifício, e aqui micro-ondas está em torno de o tamanho do ser humano, o tamanho de uma borboleta. Se você conseguisse visualizar esse comprimento de onda, tá? O micro-ondas é aquele equipamento que a gente usa normalmente no ambiente doméstico, lá na empresa, lá você vai esquentar seu marmitex ou vai esquentar um alimento, tá? Gente, por que não pode colocar metal em micro-ondas? Porque o metal ele reflete as radiações, tá? Então a onda eletromagnética, a micro-ondas é uma radiação. Então a radiação ela é refletida, os metais refletem as radiações, tá? Todo tipo de amplitude aqui os metais costumam refletir, tá, gente? Eles refletem todos os metais, cobre, seja alumínio, cada um vai refletir de um jeito, mas reflete. Então você nunca coloca esse tipo de metais dentro do seu aparelho de micro-ondas, porque isso vai refletir, pode até vir explodir. Como funciona o aparelho de micro-ondas? Ele tem um transformador, ele tem um circuito ali, tem um capacitor, um diodo, tá? Que trabalham o sinal que chega, os 127 volts e o neutro ali da tomada, que entra lá no circuito dele, ele trabalha esse sinal e aumenta a tensão. Muita tensão. Depois a gente vai estudar em uma aula à parte sobre micro-ondas, mas essa alta tensão faz com que os elétrons, lembra dos elétrons que ficam rodeados nos átomos, ficam livres no cobre, no alumínio, no ferro, são aqueles elétrons que geram corrente, que é um movimento ordenado de elétrons. Então a corrente, quando é circulada ali, quando você liga, lembra? Você pega lá, esse aqui é uma membrana que eu troquei de micro-ondas de manutenção, né? Você ligou o micro-ondas, né? Ele começa a puxar aquela corrente e aquela alta tensão que é produzida ali produz uma radiação. Os elétrons, eles estão como eles estão em alta tensão, eles emitem um fóton. O fóton é uma energia. Essa energia, ela, conforme a tensão, é produzido, no caso aqui é um micro-ondas, né? E essa radiação é passada para o seu alimento ali que vai aquecer. O que o micro-ondas faz? Ele aquece a água. Então, se você põe um arroz, um feijão lá, ele vai aquecer a água que está no seu alimento, tá? E essa água que vai aquecer, por exemplo, a gordura e outros componentes ali, outros orgânicos ali do seu alimento, tá? Então, nunca coloque nada que não tenha álcool. Se você colocar uma torrada dentro do micro-ondas, um pãozinho seco, ele pode até vir pegar fogo, que ele vai queimar. Vocês podem ver que ele vai ficar meio tostado ali. Então não aconselho. Não coloque alimentos que tenham água. Você pode botar um copo de água que ele vai aquecer, ele vai sair quente, tá? Se botar, ligar o micro-ondas sem nada dentro, ele vai se aquecer ali também, não é aconselhável. Então, isso aqui é uma membrana, né, de micro-ondas. Eu até separei para mostrar para vocês, né, como é que funciona. Vocês podem reparar aqui, ó. Cada botão você curta-circuita, então você gera um sinal, né, um tipo de corrente, um tipo de campo eletromagnético que vai chegar lá para o circuito integrado, que a gente já vai explicar, vou mostrar um circuito integrado para vocês, que vai fazer a elevação da tensão ali, que vai criar micro-ondas para aquecer o seu alimento, né? Aqui no caso ele só direciona o timer, né, que é um contador de tempo, só para você quanto tempo que vai ficar ligado. A potência em si é a mesma. Você pode variar a potência aqui também, tem micro-ondas, tem aqui você, por exemplo, tem um comando de potência, pode ser muito, ser pouco, você vai descongelar. Bom, isso aí é mais para o usuário, não é o caso que a gente quer entrar aqui. O seu aparelho de micro-ondas, ele tem, deixa eu pegar aqui um componente, opa, caiu ali, aqui é tudo ao vivo, viu? Aqui, você que chegou agora, volta nas outras aulas lá, eu falei isso aqui, é um equipamento de medição, tá?
isso aqui chama um alicate amperímetro. Por que alicate? Porque ele tem isso aqui, ó, parece um sirizinho, né? Isso aqui consigo medir a corrente, tá, pessoal? Volta lá nas aulas lá que eu mostrei como é que funciona. Eu liguei um ferro de passar e coloquei isso aqui essa garra aqui no fio, né? E ele consegue ler a corrente através do campo eletromagnético, tá? E como que funciona isso? Porque eu não desencapei o fio, não preciso desencapar. A corrente está passando dentro do cobre, que fica lá dentro do fio, né? E eu coloco isso aqui na capa do fio ali, que é aquela parte de plástico do fio. E ele consegue ler a corrente através do campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético é assim. Enquanto ele está fazendo esse movimento da corrente, a corrente vai fazendo essa frequência aqui para cima, para baixo, para cima, para baixo, 60 vezes por segundo, tá? O campo magnético também, mas ele vai perpendicular. O que é perpendicular? Um tá assim, o perpendicular tá assim, tá? Então, a grosso modo é assim, tá? Eu vou fazer um movimento aqui para vocês entenderem. A corrente tá indo assim, tá? E o campo eletromagnético tá correndo no mesmo compasso, mas assim, ó. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Tá vendo? O campo eletromagnético vai fazendo um movimento serpenteando assim, ó. Enquanto a corrente está aqui, ó. Então eles estão juntos, tá? Um tá subindo, o outro tá descendo, mas um tá deitado e o outro tá em pé, tá bom? Por isso que quando eu leio lá, eu coloco num fio de chuveiro, um fio de motor, que você quiser diagnosticar se está passando corrente, você coloca lá, prende, ele está lendo aquele movimento, aquela frequência serpenteada aqui, ó. Ele não está lendo a corrente está assim dentro do fio, mas está gerando aquele movimento serpenteado que é a corrente eletromagnética, tá? A frequência, campo eletromagnético, tá? Campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético é lido por aqui e esse dispositivo traduz em corrente. Você pode ver que a escala está aqui, ó. Uma escala eu posso ler de 20 amperes, se eu quiser de 20 para baixo, né? Você pode ver que tem uma senoide aqui, parece um tio, mas não é, né? É uma senoide, tá bom? Porque é para ler corrente alternada. Aqui eu tenho, por exemplo, 200 amperes, que tem uma senoide aqui também. Se for 200 amperes para baixo, se eu for medir uma corrente, por exemplo, de 190, 180, eu vou usar a escala de 200, tá? Se eu for medir uma corrente, por exemplo, de 2 amperes, de 5, de 10, de 15, eu vou usar de 20, tá bom? Sempre para baixo, 20 menor. Se eu for medir uma corrente maior, sei lá, o motor lá é muito potente, chega até 400 amperes, 390, 350, eu vou usar essa escala aqui, ó, de 400 amperes, tá? Eu vou botar aqui, tem essa flechinha aqui, eu giro até aqui, tá bom? Assim, ó. Aí, aqui tá pronto para medir 400 amperes para baixo, aqui tá para 200 amperes para baixo, aqui para 20 amperes para baixo, tá bom? Então, esse alicate amperímetro é muito bom para isso. A gente pode fazer um teste, por exemplo, o que eu ia falar sobre micro-ondas. O micro-ondas tem essa chavinha, que é uma chavinha de segurança, tá? Eu troquei. Todo micro-ondas tem 3 chavinhas dessa aqui. Essa é uma chavinha que quando você fecha a porta tem um ganchinho que aperta esse botão aqui, ó. Você vê que deu um estralinho, né? Deu um estralinho que fechou. Então, como funciona essa chavinha? Vou fazer um teste aqui no meu alicate amperímetro, tá? Eu vou fazer um teste de continuidade. Volta lá na aula 3 para você entender melhor. Ó, tá vendo que quando eu curto o circuito, isso aqui é como se virasse um fio só, um cabo só. O vermelho e o preto, eles estão unidos, estão conduzindo, tá? Estão ligados, é um fio só. Então, eu vou usar essa escala aqui, eu vou no meu alicate amperímetro, essa parte aqui, ó.
tem um símbolo de diodo, a gente vai explicar nas próximas aulas, tá? E aqui é de continuidade, isso aqui, ó. Parece um monte de onda aqui se propagando. Essa a bolinha, a pedrinha que você joga lá no rio e faz aquelas ondas, né? Mais ou menos isso. Isso é continuidade, isso é o símbolo de continuidade. Então, eu vou colocar aqui no comum. As chavinhas aqui, ela tem dois tipos de contato. É o comum e o normalmente aberto e o comum normalmente fechado. Eu não sei qual que é, normalmente aberto, normalmente fechado. Por exemplo, né, se eu quiser saber se está funcionando, essa chavinha eu vou fazer um teste aqui. Eu vou encostar aqui uma ponta de prova no comum e outra aqui. Tá vendo que não apitou? Se essa chavinha aqui, ela muda a situação, ela vai conduzir. Agora não está conduzindo, está aberto, não tem contato nenhum, né? Não tem curto. Agora, quando eu aperto essa chavinha, vai gerar um curto, vai conduzir corrente, ó, e vai gerar um apitinho. Quer ver, ó? Tá vendo? Apertei, deu apitinho, ó. Normalmente aberto, virou normalmente fechado, está conduzindo. Eu vou abrir o circuito, ó. Então é isso aqui, circuito elétrico é isso. Abri o circuito, fechei circuito. Abri circuito, fechei circuito, tá? Vou fazer isso aqui no outro contato. Se eu quiser ligar alguma coisa aqui que não seja o micro-ondas, muito utilizado normalmente aberto, que é isso aqui, que você quando aperta conduz, e tem um normalmente fechado, que ele já conduz naturalmente, ó, já está em curto-circuito com o comum, está conduzindo. Se eu quiser interromper esse circuito, eu venho aqui, ó, interrompi o circuito elétrico, tá bom? Parou de apitar. Soltei a chavinha, voltou a conduzir, tá bom? Então é isso aí. Essa chavinha tá boa, mas como é uma chavinha de segurança, geralmente a gente troca quando dá manutenção, mas eu não jogo fora não, tá? Por que eu não jogo fora? Se por acaso eu precisar da manutenção, qualquer coisa que seja, eu tenho uma chavinha, ela tá meia boca, tá funcionando, vai pegar fogo no meu micro-ondas, né? Eu posso colocar ela no lugar até eu adquirir uma nova. Então você pode fazer isso aí também. Quando você troca uma peça, você guarda lá, ela tá mais ou menos, tá funcionando, não tá 100%, você guarda lá. Se um domingo, um feriado, à noite, por exemplo, deu um problema lá, você pega essa peça, coloca na peça que tá com defeito mesmo, tá? No lugar dela, e seu aparelho vai continuar funcionando até você chegar na segunda-feira, você conseguir comprar um novo, tá? Uma peça nova, tá? Vamos voltar aqui para as frequências, tá? Temos aqui o micro-ondas falando de equipamento e tal. Agora vamos do terahertz. O que é o terahertz? São estudos para que se aumente a velocidade de Wi-Fi, tá? E chega até 1.5 mega, tá? Mas os terahertz é basicamente isso aí, para sinais de Wi-Fi. O IV, o que é o IV? É infravermelho. O que é infravermelho? Vocês podem ver que vai diminuindo aqui, ó. Infravermelho é muito utilizado, vocês conhecem, usam muito, é o nosso famoso controle remoto. O controle remoto, você dá aqueles comandos de mudar de canal, né? E o controle remoto tem uma característica, os dispositivos eletrônicos, esse aqui é um dispositivo de TX, porque todo componente, dispositivo eletrônico de comunicação tem dois, tem um que recebe e o outro que transmite, tá? E alguns transmitem e recebem, faz a mesma função de receber e transmitir. Por exemplo, o celular no Wi-Fi ele transmite dados, ele recebe dados, né? Você pode fazer um download, um upload, né? Upload e download, ao contrário. Então, só que o nosso controle remoto, ele só faz a TX, ele faz só a transmissão, T de transmissão, TX. Então, o RX fica no televisor. E o televisor é o RX também da antena, que ele recebe o do cabo, da TV a cabo que você assina, e o RX ali ele recebe aquele sinal ali, né, para exibir as imagens e tal. E ele recebe também o RX, tem o RX do controle remoto que conversa com o RX, né, RX TX, tá?
O que a gente está falando aqui é dos raios infravermelhos. Isso aqui é um raio, gente, ó. Emite um raio nesse eletrodo. Eu vou mostrar para vocês como é que é esse raio. Quando eu aperto isso aqui, ó, pode ver que o LED vai acender, ó. Meu controle tá bom, ó. Só que eu não consigo ver aqui. Você que tá no vídeo aí, você consegue ver o LED acendendo, ó. Apertei 1, apertei o 4, apertei o 5, apertei o 6, tá? Isso aqui você vai ver no vídeo aí que o LED está acendendo. Isso quer dizer que meu controle remoto tá bom. Tenho duas pilhas aqui de 1,5 volts, que vai dar 3 volts, então tá alimentando esse circuito. Meu controle remoto tá bom. Se esse LED não acender na filmagem, você tem que filmar, tá? Você não consegue ver. Depois faz o teste, pega seu controle remoto lá, tá? Tenta ver se você consegue ver aceso, você não vai conseguir, mas na filmagem você vai conseguir ver, tá? Como funciona o controle remoto? Eu desmontei um para vocês verem. Isso aqui é uma placa de controle remoto, tá? Vocês podem ver que tem essas pistas aqui, é semelhante ao o nosso amigo do micro-ondas. Vocês podem ver que o princípio é o mesmo, é um tipo de teclado, né? Ele é tudo curto-circuitado. Quando você aperta aqui cada comando de aumentar, diminuir o volume e tal. Isso aqui é lido por o nosso amigo CI. É isso que eu falei que é um CI, que é um circuito integrado, tá? Ele faz o papel de produzir o nosso objeto de estudo, que é a radiação infravermelha, tá? Infravermelha. Então você mandou aqui o 1, ele vai ler esse sinal aqui de 1, né? Vai dar uma saída que vai chegar no LED, que é o LED, é esse daqui, né? É o Light Emitter Diode, né? Que vem do inglês. Diodo emissor de luz, é um diodo. Isso aqui a gente vai estudar em eletrônica mais para frente. Mas ele emite luz, ele emite radiação infravermelha. Essa radiação não é nociva, tá? Tanto que ela não é nociva que ela não atravessa a mão. Se você colocar a mão aqui assim, né? Você não vai conseguir ligar o seu televisor, só na hora que você tirar a mão, tá? Porque essa radiação não passa através da matéria. Como a gente está falando aqui da luz visível para cá, nenhum deles consegue passar a matéria. Os rádios, onda de rádio, são bloqueados, né? As micro-ondas também, elas são até que absorvidas, né? As micro-ondas, tá? Mas basicamente aqui não consegue passar, os raios infravermelhos não passam da matéria. Então, se você quiser, por exemplo, dar uma manutenção num controle remoto ou dispositivos eletrônicos que venham a dar um mau contato, às vezes, por exemplo, você fez assim, não funcionou, você vai abrir. Eu abri esse controle remoto, você pode comprar. São umas ferramentas, uma caixa de ferramenta, tá? São chavinhas relojoeiro que chama, né? São umas chavinhas muito fininhas assim, ó, tá? Tem esse tipo de cabo aqui, mais ou menos cromado. Então, eu tenho um adaptador aqui também, que eu posso transformar. Isso aqui é destacado, tá? É encaixado. Aí eu tenho esse adaptador aqui, eu monto a chave que eu quiser. Eu boto aqui e coloco aqui a chave que eu quiser. No caso aqui é uma chave Phillips, que parece uma estrela. Eu tenho outros tipos de chaves. Se eu quiser uma chave de fenda, eu ponho aqui, tá? Quanto maior aqui, maior o torque. Maior o eixo, maior o torque, tá bom? O torque é a potência ali para você girar. Então, se você for usar uma chave de fenda e você precisa usar muita força, pega uma chave de fenda longa, tá? Que vai ter mais potência no braço ali para você girar. Se você usar uma chave de fenda curta, aí vai exigir mais força, tá? Sua potência de giro ali de torque vai ser menor, tá bom? É lei da física, tá bom? E aqui tem também os alicates de corte. Se você quiser, por exemplo, soldar alguma coisa, você vai cortar o terminal, tá sobrando. Tem um alicate de bico, que a gente chama, né? Tá meio enferrujadinho, mas se você for puxar algum componente, tá muito duro ali, puxar alguma coisa, tá? O alicate de bico é isso aí, para manusear, por exemplo. Eu tenho, por exemplo, você vai colocar um fusível, tirar um fusível,
aí você não quer trabalhar com... Você não quer pôr a mão, né? Porque você pode tomar um choque. Então você vem aqui, ó, por exemplo, você coloca o fusível aqui, tá? Você tira ele, saca ele assim, ou você vem com a chave de fenda aqui, coloca ele na posição e você não encosta, não leva nenhum choque, tá bom? Então, você pode comprar... então, essas chavinhas relojoeiro eu abri o controle remoto, tá bom? Chavinhas fininhas, tá? E você pode comprar também isso aqui, chama um álcool isopropílico, tá escrito isopropanol, tá bom? Tem um tempo isso aqui, né? Às vezes eu utilizo para fazer alguma limpeza. E uma escovinha também, uma escovinha que você não está usando para escovar o dente, ou você compra uma escova nova só para fazer a limpeza de placas eletrônicas, tá? Às vezes é uma sujeira, um mau contato que a gente chama que é o Osmar contato. Até uma piada, né, da manutenção. Osmar contato. Cuidado com os Osmar. Você quer curar os Osmar, você aplica aqui no CI, você aplica o álcool aqui, por exemplo, né, e vem com a escovinha, né? Não vou fazer isso, minha escovinha eu usei para limpar outra coisa com oleosa, tá meio escura, mas depois eu preciso dar uma lavada. Lavo aqui com detergente, seco bem, né? Outra coisa, né? Equipamento eletrônico, a água não combina, tá, gente? Então, por isso, esse álcool aqui, ele é 99,8% de álcool. Então, é praticamente álcool puro, tá? Por quê? Não pode ser um álcool qualquer. Esse álcool 70% de limpar a bancada, fazer faxina, não serve. Para eletrônica não serve. Porque a água às vezes é ionizante, ela tem um pouco de pH, né? Ela é ácida, então pode corroer o componente eletrônico ali, não é aconselhável. Então usa um álcool isopropílico, tá? Bem quase que álcool puro. E aí, às vezes as placas eletrônicas, às vezes a bateria, a pilha, no caso o controle remoto, são duas pilhas de 1.5 volts, né? Dá 3 volts. E às vezes você deixa muito tempo lá, essa pilha ela solta um tipo de ácido ali, né? Os componentes químicos, que vai deteriorar essas partes do contato da pilha. Aí você vai com um álcool isopropílico, você vai dar uma escovadinha, você limpa os contatos. Porque quando esse contato oxida, ele aumenta a resistência. Quando ele cria ferrugem, né? O ferrugem é péssimo para eletrônica, para elétrica, tá, pessoal? Oxida, chamado zinabre. Então aumenta muito a resistência, a corrente não passa, começa a fritar ali, tá? Consome a pilha e não passa a corrente que devia ser consumida no aparelho, consome ali naquele defeito, tá, pessoal? Eu já peguei, por exemplo, a ponta de fios que o disjuntor estava desarmando, porque a ponta do fio estava muito fina ali, estava tostado praticamente, né? Aí você vai lá no disjuntor, você dá uma olhada na ponta do fio, você só vem, ó, com um alicatinho de corte, pode ser até um pequenininho desse aqui, ó, cortou, desencapou de novo, fez uma pontinha nova, conectou lá, pronto, acabou, diminuiu a resistência, tá bom? Resolveu o problema. Vamos voltar aqui. Essa aqui é a luz visível. Então as frequências são luz visível, são as cores do arco-íris. É o melhor exemplo que tem. São as cores que a gente consegue visualizar, tá? Tem os raios ultravioleta, os raios UV. O Sol emite 3 tipos de raio UV, UVA, UVB e UVC. São frequências um pouco acima da luz, né? E esses raios ultravioleta a gente não consegue visualizar, a gente consegue sentir na pele, né? Que é o calor que queima, que deixa bronzeado, tá? E os protetores solares, eles comumente protegem dos raios UVA e UVB. Tem um raio UVC que eles não protegem, tá? Eu não achei até hoje um protetor solar que proteja de
contra UVC. Então, por isso que você fala, estou protegido. Pode ser que não esteja, tá? A maioria das vezes não. Você usa lá seu protetor solar UVA, UVB, você está protegido, UVC não. E por isso que não se aconselha a tomar sol entre as 10 da manhã e as 16 horas, porque a intensidade dos raios UV, UVA, UVB, UVC é maior, tá? Então pode gerar um câncer de pele. Então use os protetores solares, mas também tome banho nos horários adequados. Aqui os raios-x. Raios-x são aparelhos que a gente utiliza geralmente na área hospitalar para fazer um diagnóstico. Esse diagnóstico do peito, você está com secreção de catarro, o médico pede o raio-x, né? Ou você quebrou um osso, um motoqueiro, brigou, caiu da laje, sei lá, quebrou um osso. Como é que acontece? O raio-x ele não passa, ele é refletido pelos ossos, né? Se você pegar um giz, por exemplo, que é carbonato de cálcio, tirar um raio-x, vai sair a imagem certinha do giz lá que você pegou. Porque essa imagem é refletida, tá? E ao contrário da carne, o tecido, né? O raio-x ele consegue atravessar. E interessante aqui que a partir da luz eles conseguem atravessar a matéria, né? Aqui para trás não consegue, tá? E o raio-x ele é ionizável. O que é uma radiação ionizável? Ele quebra moléculas, então é um perigo. Tem os DNA que são ligados por os átomos são ligados por pontes de hidrogênio e são quebrados e às vezes são desfeitos e refeitos ali de uma forma errada e que gera o câncer, a célula fica doida, tá? Então por isso que é muito perigoso o raio-x. Se eu for tirar um raio-x, pode reparar que o técnico de radiologia está usando um colete de chumbo, tá? E é importante que você vá fazer um exame de raio-x, lembra ele lá que ele não pode esquecer que tem aquele como é que fala aqui, que vai no pescoço, é tipo um colar de chumbo, que é para proteger a sua tireoide. Não vá fazer um exame de raio-x sem colocar aquele lá que sua tireoide vai ficar exposta. Aqui você pode ter um hipertireoidismo, um câncer de tireoide, tá? É muito perigoso. E o raio-x, como que funciona o aparelho? A tensão é elevada, 30 mil, 40 mil volts. Então o elétron nessa tensão ele emite fótons, que é energia, e a energia é que a gente chama na frequência de raio-x, que é utilizado também em aeroportos para ver se a pessoa está armada, né? Terrorista. Aí se ele está armado uma arma de metal, né? Geralmente as armas são metálicas. O metal ele reflete, né? Ele não é transpassado. Quando ele reflete, aquela imagem que reflete é captada e é detectado ali aquela arma, tá? O raio-x dos raios gamas e os raios UV, nos raios UV até o efeito estufa, tem aquele negócio de camada de ozônio que protege. Então a atmosfera protege desses raios aqui, tá? Da eletrosfera. Então o avião lá nas alturas depois do avião, vai chegando o ar, vai diminuindo. Quando cessa praticamente já está no hiperespaço. Lá no hiperespaço tem esses raios gama e raio X e UV, os raios UV, tá? E esses raios, essas frequências, essas radiações, essas eletromagnéticas, que impedem as navegações espaciais, né? As viagens espaciais, e porque essas radiações são cancerígenas, elas penetram na pele e causam câncer, né? Até as viagens espaciais também têm a dificuldade da gravidade, né? Então, e falamos de todas as radiações de frequência, né? Então é isso, pessoal. Vamos falar aqui do controle também. Então, um controle de portão, né? É interessante falar. O controle que trabalha industrialmente é utilizado para muitos comandos, tá? Projetos. Trabalha na frequência de 433 MHz, é o padrão, tá? É um TX, é um transmissor de sinal.
O RX está lá nas placas de portão eletrônico, né? Da placa sai um fiozinho que é usado como antena e ele capta esse sinal que você dá para abrir o portão e fechar ou paralisar, né? E a plaquinha faz aquele comando ali, que é tipo como se fosse um CLP, então um relé. A gente vai abordar isso aí mais para frente em automação residencial, tá? Temos aí a parte de satélites também. Como que funciona? Os satélites possuem 27 satélites, né, que atendem todo o globo terrestre. Então, o seu celular, quando você trabalha no modo GPS, que é o Global Positioning System, né, o GPS, você liga lá a sua localização. O seu celular tem o RX e o TX. Então, o seu celular manda um sinal lá para o satélite que estiver orbitando ali próximo, né, de você. No caso, geralmente são 4 satélites, tá? Vou explicar. Então, o sinal do seu celular chega, você está pedindo localização, ele vai chegar ao sinal do satélite. Esses satélites são sempre atualizados a posição deles lá no hiperespaço, tá? Eles estão sempre sujeitos a essas radiações, né? UV, raio-x, raios gama, tá? E esses satélites recebem esse sinal e devolvem para o seu celular. Ele recebe e devolve na velocidade da luz. Quanto que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Pense nisso. Muito rápido, 300 mil quilômetros por segundo. Então, mas essa demora de devolver o sinal para o seu celular, que ele vai dar a sua localização. Ele recebeu, depois ele vai devolver. O tempo que ele devolveu é o seu deslocamento, tá? Ele vai te dar a localização onde você está. Então esses 3 satélites, cada um vai girar, vai te dar uma posição de X, Y e Z. Essas 3 informações de X, Y, Z vai te dar a sua posição no planeta, uma posição exata ali, né? E a sua altitude também, que você está, é um quarto satélite que vai estar entre esses 27 ali, que vai te dar a sua altitude. Por exemplo, o Santos tem uma altitude menor que São Paulo. O Santos está no nível do mar e São Paulo está um pouco acima do nível do mar, tá bom? Que mais que a gente pode falar? Temos as máquinas de gravação a laser, né? Como funciona a máquina de gravação a laser? O laser também é uma alta frequência, tá? O laser é até utilizado para cortar metais na indústria, para produção de tubos, tá? E interessante essa máquina de gravação a laser, que ela tem um braço, né? Controlado por servomotor, um braço robótico, e aqui na ponta tem um laser, né? Que é controlado, esse feixe de luz, a frequência dele aí, conforme vai fazer aquele trabalho, né, na placa de gravação ou corte, tá? E ele faz o desenho que você quiser. Esse braço é controlado por um computador, um software, tá? E esse software você insere o desenho que você quiser e esse braço vai executar esse desenho na placa, tá bom? Vai fazer o corte também. Muito legal. Vamos falar aqui também de aí o Wi-Fi, né, que tem uma alta frequência, que está em torno de 2.4 GHz. Tem 2 tipos de sinais, né? 2.4 GHz e os 5.15 GHz, tá? Então, cuidado, às vezes você pega um roteador, às vezes seu celular não funciona porque ele trabalha nesses 2 tipos, tá? Então, às vezes você tem que mudar aí alguma configuração, tá bom? Do seu roteador. Então é isso, pessoal. Agradeço a vocês ter assistido esse vídeo até agora. Curta o meu canal para ele chegar lá no topo nas buscas, tá bom? Compartilhe na sua rede social, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, tá bom? E se inscreva no meu canal, pessoal. Vocês visualizam, se inscreva também para não perder todas as atualizações que vêm acontecer, tá bom? Agradeço vocês demais. Obrigado. Até a próxima. Tchau.